melhor tarde do mundo pra você, Minas Gerais. Pela sua companhia, amigão, muito obrigado. Pela sua audiência, cadê? Tá chegando aqui o Jorge? Mostra o Jorge também aí, ó. Pela sua audiência, muito mais obrigado. Tá de máscara, né, Jorge? Mostra lá, Milton Ribeiro, olha lá. Todo mundo de máscara aqui, menos eu que tenho que falar com você, assim, né? Pela companhia, muito obrigado. Pela audiência, mais obrigado ainda. Muito obrigado você que estava acompanhando a programação do SBT, da TV Alterosa Minas. Agora, a partir de agora, eu queria convidar você a ficar atualizado com as principais notícias aqui de Belo Horizonte, da nossa região metropolitana, do nosso Minas Gerais, do nosso Brasilzão. Desde já quero externar os sentimentos nossos aqui ao pai do prefeito de Lagoa Santa, Avelar, né, Isabela? O papai dele faleceu ontem. Eu esqueci o nome dele aqui agora, mas enfim, eu recebi o Rogério, o pai do senhor Rogério Avelar, faleceu ontem. Senhor Rogério, prefeito de Lagoa Santa, nossos sentimentos aqui da TV Alterosa ao senhor, viu? Deus abençoe, conforte o senhor, conforte. Momento difícil, esse, onde as pessoas, né, se desligam da nossa vida, de quem fica aqui pelo menos, e agora, por conta da pandemia, nem executar o velório a gente pode. Por isso, a precaução e o cuidado nesse momento é fundamental para todos nós. Vamos lá? Vamos trabalhar? Minas Gerais, no programa de hoje você vai ver que subiu o número de mortes e de casos por coronavírus aqui em Minas Gerais. A região sul registrou um grande aumento e BH segue tendo a maior concentração de casos. Daqui a pouco eu te mostro o mapa e te mostro o mapa atualizado, tá bem? Essa demora nossa aqui se dá em função do atraso ou da demora lá da Secretaria de Estado de Saúde para fornecer os números para a gente aqui. Mas vamos lá, muito obrigado mesmo, viu? Você vai ver também a entrevista coletiva do prefeito de BH, Alexandre Calil, né? A expectativa é para maior rigidez no isolamento social. Na semana passada, o prefeito criou mais um decreto, onde, entre as principais medidas, está a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais públicos e uma maior restrição para o comércio da capital. Daqui a pouquinho eu trago para você. A expectativa é que a coletiva comece por volta de 13 horas, 1h da tarde. E a gente vai estar aqui ligadinho para poder transmitir para você em tempo real e ao vivo. A informação que eu tenho é que é possível que se comece a tratar já da abertura do comércio em Belo Horizonte. Eu ouvi essa informação hoje pela manhã, procurei me aprofundar e estabelece-se já a primeira conversa. Aí alguém pergunta para mim assim, você acha que está na hora de abrir o comércio? Nós estamos falando em estudar os protocolos para a abertura do comércio, né? Então, essa notícia a gente pode também, inclusive, esperar. Será que o Calil vai falar isso? Será que ele vai colocar para nós já uma expectativa de abertura do comércio? Betim já está abrindo, né? Com muitos empecilhos, com muitos cuidados, mas está abrindo. E aí? Por que BH não vai abrir? Vamos discutir isso, viu, gente? Olha, o número de curados segue subindo no mundo e aqui no Brasil também. Já são mais de 635.476 pacientes curados. Para se ter ideia, esse número é 3 vezes maior que o de mortos em todo o mundo. No Brasil, são mais de 22 mil pessoas curadas. Então, esse compromisso nós temos. Também hoje pela manhã, acompanhei uma notícia, também de fonte muito segura, dizendo que o vírus aqui no Brasil, aí é número, tá, gente? Mas é 3 vezes menos letal, menos mortal do que o vírus que estava atuando na Itália. Eu cobrei semana passada. Será que é em função do calor? Será que é em função da umidade? Será que o clima no Brasil diminuiu o poder de fogo do vírus? Essas respostas não chegam para a gente e nós precisávamos dela. Não é para diminuir a nossa quarentena, o nosso cuidado, não, mas é para tirar de cima de nós esse demônio, esse monstro que se estabeleceu, né, com o nome coronavírus. Então tá aí, número de curados aumentando cada vez mais e graças a Deus por isso, não só no Brasil, como no mundo também, ou não só no mundo, como aqui no Brasil também. Mas olha, o número de mortos por Covid-19 subiu para 41 após um domingo sem registros. Destaque para a região sul, que na sexta tinha 7 mortos e agora já são 11. Os óbitos em investigação caíram para 74. Números aqui na tela para você. Vamos lá. Em Minas Gerais, 41 mortes confirmadas, 74 mortes em investigação. Os números são aqui, região central, região sul, Triângulo Mineiro, Zona da Mata, Centro-Oeste, Norte e região leste. Lembrando, gente, que todo o esforço que nós estamos fazendo, né, de permanecer em casa, há um mês e poucos dias, permanecermos em casa, atendermos as expectativas das autoridades, no que diz respeito a como comprar, né, quando se dirigir aos supermercados, eu queria pedir encarecidamente aos donos dos supermercados que criassem estratégias, inclusive para poder abrir um pouco mais de opção de trabalho, para que pudessem estender o horário
de funcionamento dos supermercados. Porque eu, por exemplo, posso ir até o supermercado depois das 11 horas da noite, né? E deixar o horário do dia para que os idosos possam ir com mais calma, porque também vai ter restrição da quantidade de pessoas. Eu fui no supermercado em Curvelo esse final de semana, no domingo, cheguei e entrei. Quando eu saí, fiz uma compra muito rápida. Quando eu saí, já tinha uma fila com mais de 100 pessoas para entrar num hipermercado. Então, por que é que, aproveitando esse momento aí, os donos de supermercados, que até os que não têm 24 horas, passem a ter. A polícia vai deslocar profissionais para ficarem à disposição de vocês, mas vamos estender o horário de funcionamento dos supermercados, que eu garanto a vocês, vocês vão ter clientes comprando, né? Pessoas com um pouco mais de tempo para poder sair à noite de casa. Fica a dica nossa para você, tá? Aqui na capital, o número de casos subiu novamente. Agora são 460 casos confirmados. Tá aqui para você, ó. A gente começou em 16/3 com um caso. Agora, dia 20/4, ou seja, 1 mês e 4 dias, são 460 casos confirmados. Entre eles, 8 mortes. Esse gráfico aqui mostra o crescimento da doença na capital, desde a primeira confirmação, como eu disse, no dia 16, até agora, dia 20 de abril, tá? Depois, olha só, 188, quando a gente começou, né? Tá aqui, ó, de 16, 188 quando a gente começou no mês de abril e na sexta-feira eram 406 e hoje são 460. Esse número está subindo, casos confirmados, volto a repetir. E essa resposta não chega para a gente, fica crítica construtiva à Secretaria de Saúde. Será que não valeria a pena vocês informarem para nós se essa confirmação se deve a um caso novo que entrou de ontem para hoje no sistema, a pessoa chegou na UPA e fez a constatação, ou esse aqui, esse número, esse 74 aqui, ó, esse 54 comentário aqui, são testes que já haviam sido feitos lá atrás e que só agora chegaram as comprovações. Isso é super importante. Eu tenho cobrado esse número aqui, ou essa resposta à secretaria, e talvez eles estejam achando que não seja razoável informar isso. Para mim é fundamental, até para poder motivar as pessoas a entenderem que todo esse esforço que a gente está fazendo é razoável, foi fundamental para nós, né? Vamos lá, o número de casos confirmados de Covid-19 em Minas subiu para 1.189. São 75.441 casos suspeitos de coronavírus no estado. Esses outros casos que aparecem aqui no mapa são 11 vítimas de outras regiões do Brasil, está aqui embaixo, né? Do Brasil e do mundo, que estão aqui em Minas Gerais. Existe também um caso, minerada, em investigação, onde não se sabe a origem dessa pessoa. Olha que loucura, não se sabe de onde ela veio, não sabe a origem dela. Está aqui, números atualizados para você, da pandemia aqui no nosso país, aqui no nosso estado, né? Os números por região. Nós aqui da TV Alterosa, a nossa equipe de jornalismo, sempre entregando para você não só a notícia, mas como as cobranças, os parabéns, né? A ideia de fazer um programa onde você possa se inteirar sem que você ache que você está caminhando para um matadouro. Essa que é a expectativa que a gente tem aqui do Alterosa Alerta. A recomendação é de ficar em casa, mas é grande o número de pessoas na estação Vilarinho aqui em BH. Quem precisa trabalhar relata que o número de passageiros tem aumentado a cada dia. Acompanhe comigo. Filas longas, mas sem grande tumulto. Pelo menos foi esse o cenário que a gente encontrou aqui na estação Vilarinho desde o início da manhã. A maioria dos passageiros está usando máscaras, mas alguns ainda insistem em não seguir as recomendações dos órgãos de saúde. Lembrando que o uso da máscara vai se tornar obrigatório também em Belo Horizonte a partir desta quarta-feira. Quem não estava se prevenindo da maneira indicada, preferiu não gravar entrevista. Tinha até motorista trabalhando sem máscara. Mas o que está chamando a atenção mesmo, segundo os passageiros, é o crescimento gradativo do movimento nos últimos dias, principalmente nas linhas que alimentam o sistema do MOVE. As alimentadoras estão sempre cheias, não tem fiscal, motorista sem máscara. Muita gente em pé? Muita gente em pé. Fiquei mais ou menos quase 1h10 esperando o ônibus e lotado. A gente está acompanhando agora o embarque da linha 6350 e é um número bem grande de pessoas. A gente vai analisar para saber se todo mundo vai sentado ou não, seguindo as recomendações da prefeitura, né? Tá aí quase todo mundo usando máscaras. E está quase chegando à capacidade
do ônibus do MOVE. E pelo menos aqui, nesse ponto, não encontramos nenhum fiscal para mostrar, orientar as pessoas em relação à capacidade do veículo. Como a gente vê, ó, tem passageiro em pé, que vai seguir a viagem desta forma, indo de encontro às recomendações da Prefeitura de Belo Horizonte. A cena se repetiu dentro de vários ônibus. Só depois de algum tempo, quando o movimento já estava menor, agentes da BH Trans apareceram para fiscalizar e orientar. E no caso de algumas pessoas, foi preciso buscar informação. Com a linha 68 suspensa temporariamente desde sábado, as linhas 63, 64 e 65 se tornaram opções até o bairro Lagoinha. Outra mudança por causa do novo coronavírus vai afetar passageiros de um grupo de risco. Para tentar diminuir ainda mais o número de pessoas dentro dos ônibus e as filas, passou a valer hoje outra medida da Prefeitura colocada em decreto. A gratuidade para idosos acima de 65 anos está suspensa em alguns horários, das 5 da manhã até as 8h59 e das 4 da tarde até as 7h59 da noite. A gente até não encontrou muitos idosos por aqui, ao contrário das reclamações que seguem na boca dos passageiros. A distância que cada passageiro que deve manter de 1 metro não está sendo cumprida. Está faltando fiscalização nos ônibus, está saindo cheio. Nós pegamos ônibus com passageiros em pé, ainda, né? Não sei se a falta de fiscalização, mas ainda a gente encontra. Bem, eu pedi à minha produção para poder resgatar a imagem para vocês aqui. Meu querido Lauro Lopes, né? As imagens estão aqui, a narrativa do Lauro deixou muito claro para nós. Os ônibus estão saindo sem a obediência ao que é determinado no decreto. Mas ainda assim estão saindo. Pergunto eu, põe aqui meu time, fazendo um favor, deixa eu ficar na tela aqui. Eu queria perguntar às autoridades que estão determinando a nossa permanência em casa. Eu queria perguntar às autoridades, e meu raciocínio é rápido, viu, gente? Aquela pessoa que está pedindo ao cara que conserta telefone celular para não abrir seu estabelecimento. Aquela pessoa que que está com a sua, enfim, com o seu estabelecimento, por mais fora do eixo que possa parecer para nós, né? Eu lembrava muito, a própria Mandetta disse isso, não há nada mais importante do que o chaveiro na hora que você precisa de uma chave. Ele é mais fundamental do que o cara do posto de gasolina, se você não precisar de gasolina ou álcool, né, diesel. Então, eu quero perguntar para as autoridades, não vou nem falar direto para o prefeito, não, porque ele já disse que não é ele que decide. São os técnicos dele, né? Queria perguntar aos senhores técnicos, isso aqui é menos contagioso do que o meu estabelecimento de trabalho? O que está acontecendo dentro do ônibus, a desobediência latente, ela é menos contagiosa do que o meu estabelecimento, que eu vou limpar, eu vou cuidar, eu vou fazer tudo que tem que ser feito. Eu não posso abrir o meu estabelecimento, mas as empresas de ônibus podem continuar ganhando o seu dinheiro, transportando de forma ilegal e injusta a população de Belo Horizonte e da região metropolitana. É isso que não fecha. Esse comentário que não fecha. E é isso que aborrece a gente quando a gente pega a televisão e vê aí presidentes de Câmara, vê presidentes do Supremo Tribunal Federal que andam de carro particular para cima e para baixo, tem milhões de secretários, tem milhões... E eles pedem para você ficar em casa, mas você não pode, você tem que trabalhar. Aí dentro do ônibus não pega, na fila da Caixa Econômica Federal não pega, na fila da lotérica não pega. Né? Aí o prefeito diz, não, mas a responsabilidade de organizar a fila do lado de fora é do dono da lotérica. Né? Dentro do supermercado não pega. E aí, dentro da boutique da mocinha, dentro do salão de barbearia de cabeleireiro, pega. Cara, isso é injusto o que vocês estão fazendo. E para isso, prefeito, com todo o respeito que eu tenho, os senhores e senhoras têm que ter muita coragem. Muita coragem. Eu bato palma para aqueles que entenderam que o período da quarentena, para dar esse choque na curva, se estendeu. Agora está na hora, sim, de começar a abrir dentro da técnica, dentro da expectativa da OMS, que o próprio fulano de tal lá, que é o presidentão, está dizendo que os países têm que obedecer os seus critérios, né?
Está na hora. O problema é que quando alguém grandão diz isso, é errado. Né? Então, prefeito, por favor, na hora que o senhor for falar coletivo aqui, traga para nós uma expectativa de quando vai abrir. Né? Nós precisamos trabalhar pelo menos com a expectativa. Minerada, o negócio é o seguinte. Põe aqui, Milton Ribeiro. No próximo domingo, agora, dia 26, o Minascap vai realizar o sorteio de, abra bem os ouvidos, R$250 mil. São prêmios em dinheiro que podem ajudar e muito, né? Todo mundo está com uma dívida para poder pagar. Todo mundo está com seu sonho para realizar. Então presta atenção na premiação. No primeiro prêmio tem R$10 mil, mais R$10 mil no segundo. Tem R$30 mil no terceiro. E olha só, no quarto prêmio são R$150 mil. E não acabou não. Você ainda pode concorrer a 20 prêmios de R$2.500 no Giraminas. Adquira o seu Minascap online, pelo site, que chama minascap.com o site, né? Ou se você quiser, pelo aplicativo. Em breve, tudo isso vai passar. E até lá, você pode adquirir o seu Minascap online, pelo site ou pelo aplicativo. Assim, você continua ajudando a APAI, concorrendo a essa premiação maravilhosa de R$250 mil. E lembrando, dê uma chance à sua sorte. Domingo agora já tem sorteio. Então vá até o aplicativo, vá até o site agora, né? No .com, lá no minascap.com, o aplicativo, o app. Faça isso, dê uma chance à sua sorte. Você vai pagar um pouquinho, mas em compensação vai ter a chance aí de ganhar uma bolada enorme. Tá aqui, ó, Minascap, sempre à disposição de vocês aí, ó. Tá bem? Vamos lá. E o fim de semana foi de cenários diferentes na região metropolitana da capital. Enquanto alguns municípios pedem às pessoas para ficarem em casa e até estipulam multa para o descumprimento de algumas determinações, outras cidades resolvem abrir o comércio e retomar a vida praticamente como era antes. Acompanhe. Enquanto a Prefeitura de Belo Horizonte enrijece as medidas de isolamento, na região metropolitana, Betim resolveu flexibilizar. A partir da próxima quarta-feira, dia 22, parte do comércio vai poder funcionar em Betim, desde que disponibilizem locais para as pessoas lavarem as mãos. O limite do número de pessoas dentro do estabelecimento também deverá ser respeitado. O decreto permite ainda a reabertura de academias, desde que só tenha 50% da ocupação, incluindo funcionários e alunos. Voltam a funcionar também bares, restaurantes, shoppings e galerias. A única recomendação é que não aceitem pessoas do grupo de risco. Na Lagoa da Pampulha, local que normalmente há muita aglomeração, o dia foi atípico. Pouco movimento. Aqui na Praça da Liberdade, apesar do decreto do prefeito Alexandre Calil impedindo aglomerações e do gradil cercando a praça, algumas pessoas insistem em praticar atividade física. Tem pessoas correndo, tem ciclistas também por aqui. O movimento de carros é baixo e isso permite que a gente escute um outro som, o dos pássaros. E uma outra coisa interessante por aqui é que no corredor central que leva ao Palácio da Liberdade, o cenário é outro. A grama que não está sendo aparada está verdinha, o que não seria possível se tivessem muitas pessoas passando por aqui, como num domingo qualquer. Mas bastou cruzar a cidade e veja só o que encontramos. No Belvedere, região Centro-Sul, muitas pessoas passeavam pela Avenida Celso Porfírio Machado. Tinha gente caminhando, correndo e até famílias com crianças. Já na Praça do Papa, na paisagem, os fiscais da prefeitura, que pareciam ter afastado os furões da quarentena. Mesmo fechada com grades, no entorno, pouco movimento. Bem, eu me lembrei, minha querida Carolina Saraiva, com toda a prudência e genialidade que ela tem, das orientações, por exemplo, do próprio ex-ministro Mandetta. Coloca as imagens do Belvedere para mim. Daquilo que a Carol mostrou para a gente, daquilo que eu ouvi do ministro Mandetta, era saia da sua casa, circule, né? Faça sua caminhada, mantenha a distância. Né? Nesse ponto, com todo o respeito que eu tenho a Carol, e peço licença para divergir mesmo, nesse ponto eu não vejo problema. Porque foi assim que própria Londres estava fazendo. Mantenha 1 metro de distância, saia 1 hora por dia e tá certo? Então, aqui eu não vejo problema algum. Eu não vejo. Então, acho o problema todo, Carol, é se todo mundo quiser sair na mesma hora.
Aí as pessoas dizem para mim assim, Stanley, tá valendo a pena a quarentena? Claro que tá. O próprio professor Starling, que é infectologista, ele é um dos grandes nomes do Brasil no mundo da infectologia, que é membro do Comitê de Enfrentamento do Coronavírus criado pela Prefeitura de BH, deu um resultado para nós, ainda que parcial, sobre isolamento social. Segundo ele, desde que o isolamento social começou, foram mais de 200 mortes evitadas, além de 3.500 casos da doença a menos. Então, esse número valeu a pena por si. Tá? Não vamos nem entrar no mérito do comercial ainda, não. Uma pessoa, 2, 10, 200 tiveram suas vidas salvas pelo seu esforço e pelo meu. Para mim, com todo o respeito que eu tenho a você e a sua necessidade, para mim já valeu a pena. Né? Eu quero ouvir sua opinião sempre. Se puder me dar o prazer, acompanhe a gente pelo Instagram, Stanley Oficial TV. Lá a gente sempre coloca a nossa rotina, mas acima de tudo faz uma pergunta a vocês. Por exemplo, está publicado no portal AI de que um hospital especializado no atendimento à terceira idade, chama Prevent Senior, em São Paulo, está usando a cloroquina preventivamente, na fase ainda não aguda da questão do coronavírus. Por que é que esse protocolo, autorizado pelo Ministério da Saúde, não pode ser expandido? Já que lá, no hospital especializado em idoso, o número é espetacular, diminuiu de 14 dias para 7 a internação. São números reais de um hospital que está vivendo a pandemia. Aí eu pergunto para vocês, mais uma vez, vou fazer isso sempre. Será? Ah, mas tem o problema da arritmia cardíaca. Gente, quantos e quantos medicamentos, por exemplo, vou voltar a falar da dengue, até o doutor Alessandro Bousada, que é prefeito no Rio de Janeiro, meu amigo de infância, me corrigiu. A dengue tem o paracetamol e a dipirona. Um desses dois é ruim para dengue. É contrário ao tratamento da dengue. Quantas e quantas vezes, aí você olha em casa, quantas e quantas vezes você pega um medicamento, ácido acetil salicílico, é bom para opção de coisa e ruim para uma. Se você tomar no lugar errado, na hora errada, morreu. Então eu acho que esse discurso já não cola mais. Sabe? Não cola mais. A gente começou com o protocolo, vamos utilizar a cloroquina, a hidroxicloroquina para pacientes terminais. Show. É uma chance? Então use. Vamos utilizar a cloroquina deu certo lá, para pacientes não tanto terminais, intermediários. Show, beleza, está acontecendo. Vamos começar a usar cloroquina de forma preliminar. Mas tem o problema dos cardíacos. Poxa, então peraí, vamos falar, cardíacos, por favor, não tomem. É sempre sob prescrição médica. Qual o problema disso, gente? O problema é quando alguém lá de cima fala e não atende a expectativa de quem está aqui na planície, aí começa todo mundo a ficar bravo, né? Olha, parada desde o dia 22 de março por causa da pandemia do Covid-19, a feira de artesanato da Avenida Afonso Pena também inovou. Os feirantes da Feira Hippie estão no Instagram. A minha querida Théo Correia é quem conta. Vamos ver. Olha, Stanley, e os feirantes da Avenida Afonso Pena, como todos os trabalhadores informais, estão passando aperto nesse período de pandemia da Covid-19. Por isso, eles criaram uma página no Instagram para tentar comercializar os produtos. Isso porque a Avenida Afonso Pena está ficando vazia, como a gente viu aí há 5 semanas, depois que se iniciou então a política de isolamento social. Eu conversei com a criadora dessa página, que já tem 46 mil seguidores, e ela explica como funciona. É uma tentativa de ajudar esses comerciantes a recuperarem a renda perdida. Veja só. Cada expositor ele tem um espaço de até 10 fotos, a WhatsApp, né, deles, a rede social, caso eles tenham, e a localização da barraca na feira. Porque pós, né, essa pandemia, fica até mais fácil dos seguidores localizarem eles lá na feira, né? E é isso, e eles estão gostando muito, porque muitos já são idosos, muitos não têm outra fonte de renda, muitos estão muito preocupados, né? E com isso eles estão vendendo, sabe? Eles estão, né, me agradecendo aqui porque está dando muito certo. Eles podem estar me procurando pelas redes sociais. Não é cobrado nada, estou fazendo tudo gratuitamente para ajudar mesmo as pessoas. E lá a gente publica, né? Eu estou dizendo que é uma barraquinha virtual, né?
Tomara que dê certo, né? O endereço é Fala Feirão Oficial. E na esteira dessa iniciativa, os feirantes também se mobilizaram para criar uma petição virtual. Eles esperam ter 750 assinaturas lá na internet e que essa petição chegue até o prefeito Alexandre Calil. O objetivo deles é de sensibilizar o Poder Executivo para que eles sejam incluídos na política de assistência social e possam receber, por exemplo, as cestas básicas gratuitamente. Eles também querem que seja repactuado uma negociação em relação aos empréstimos que tem com o governo. Eu conversei com o idealizador dessa ideia, William Santos, de 59 anos, ele que é feirante há 43. Ouça o que ele diz. O objetivo dessa petição é sensibilizar o prefeito sobre as dificuldades que as feiras de Belo Horizonte estão passando. Nós, expositores, montadores de barraca e carregadores, perdemos nossa única fonte de renda. Por isso, pedimos ao prefeito Calil que nos inclua temporariamente nos projetos sociais existentes no município. Muito justo o pedido, mas eu queria colocar para vocês aqui também uma proposta que eu tenho, depois que conversei também com o pessoal da feira pelo Instagram, uma proposta que eu fiz, porque acho que eu falei com a Silvia também pelo Instagram e disse assim, também fui feirante da Afonso Pena, lá atrás, 20 anos atrás, quando eu vendia camisola, já contei para vocês isso, aí já trouxe inclusive um amigo meu aqui, que é o Eimar, que era o dono da barraca, com a família dele. Gente, qual a identidade da Afonso Pena? Me ajuda aqui, Bela, vocês que têm mais hábito de irem lá. A Afonso Pena, ela se destaca por ser uma feira com as barracas com espaço pequeno entre uma coisa e outra, numa distância que vai, salvo meu engano, da descida da rua da Bahia, Tupis, começa aqui e vai até lá em cima, perto da Defensoria, não sei o quê, até na Canandaí. Pergunto eu, esse espaço da Tupis para baixo é usado para quê? Esse espaço da Canandaí para cima é usado para quê? Né? Aí, o pessoal está dizendo, o carro do feirante. Então vamos lá, raciocina comigo, você que está em casa aí, ó. Olha, para aqui, Miltinho, para aqui. Aqui já é em frente ao Palácio das Artes, não é isso? O Palácio das Artes está aqui. Aqui tem barraca e, salvo me engano, de bijuteria. E vai até, sapato, bijuteria, vai até lá embaixo. Que aqui é a parte da Tupis, antigo Otton Palace. Por que é que nós não estendemos a feira mais para baixo? E aí, aqui em cima, amigo, só corre aqui. É aquela rua da Goiás, não é do tribunal? Não é da Goiás? Goiás aqui. Aí enviesada aqui, para quem conhece, estou explicando. É Augusto de Lima. Por que é que nós não espalhamos os feirantes por esse epicentrozinho ali? Né? Aumenta a Afonso Pena. Em vez de ser 1 metro entre uma barraca, coloca 10 metros. 10 metros. Por que é que eu sou capaz? Põe para mim a imagem do ônibus, por favor, Bela, desculpa aí o susto. Por que é que eu sou capaz? Pois é, me lembra que a diretora, ela tomava conta da Praça Liberdade inteira, né? O prefeito, abre Afonso Pena, prefeito. Abre Afonso, vai atrapalhar o trânsito, não tem trânsito, não é para ter trânsito. Né? Vamos pegar João Pinheiro, quem é da comida, vai para João Pinheiro. Quem é do artesanato, vai para tal lugar. Quem é do artesanato de quadro, vem para tal lugar. Por que não? Por que é que eu posso ficar aglomerado dentro do ônibus por 1, 2 horas e não posso ir na Afonso Pena para poder atender meu público? Olha que coisa simples de entender. Abra Afonso Pena, prefeito. Naquela ruazinha que vai subir para poder chegar na Goiás, coloque ali naquela região as pessoas espalhadas de 10 em 10 metros, colocando as bijuterias ali. Faça um anúncio. Ligue para o Mário Neves, e nós aqui da TV Alterosa assumimos a publicidade da Feira da Afonso Pena. Se só fizer isso, por que não? Vamos pegar Augusto de Lima e vamos subir com ela. O que vai ser ali? O que é mais adaptado? São vamos colocar no reto, na Afonso Pena reto, os materiais mais pesados, tem móveis, tem quadros. Ô gente, se nós esperarmos o trivial, se nós quisermos o comum, não vai dar certo. O que não pode acontecer é você virar para o Stanley e falar comigo que dentro do ônibus pode ter aglomeração. Não pode. Pode, porque está tendo. Se está tendo e você não fez nada, porque pode. E aqui na Afonso Pena aberto, espaçado, não pode ter.
Quero a crítica de vocês. Vou gravar o vídeo depois e vou colocar aqui. Por que é que para resolver Afonso Pena não estende? Por que não faz isso? Quantas e quantas famílias vão ser atendidas com ideia tão simples? Ô, gente, vamos lá medir de novo. Inclusive, parabéns para a empresa responsável pela pintura do centro da cidade. Tá tudo pintado, bonitinho, bacaninha, super legal. Marca na rua, espetacular a ideia, né? Não tem ninguém andando, então vai lá pintar. Por que é que nós não podemos reconversar sobre Afonso Pena? Faz igual fez num país na América Latina aqui, ó. Esse domingo, só mulheres que vão comprar. Domingo que vem, só homens que vão comprar. Gente, qualquer invenção coerente que nós fizermos e propormos será melhor do que a letargia, a estagnação que nós estamos nela. Ó, o que eu falei com o governador aquele dia? Eu falo para o prefeito de BH. Ó, criatividade, prefeito. Ó, criatividade. Coragem e criatividade. Coragem para mandar os caras ficar em casa é muito fácil. Eu quero ver ter coragem para colocar os caras na rua, dentro do padrão. Em Santa Luzia, aqui na região metropolitana de BH, são 5 casos confirmados de coronavírus. A prefeitura já decretou o uso obrigatório de máscaras em locais públicos desde a última sexta-feira. Nossa equipe esteve hoje na cidade para ver se a população está se protegendo. Acompanha aí, Minas Gerais. E parece que a população por aqui aderiu ao uso de máscaras. Mas tem sempre aquele desavisado. Ou aquela pessoa que prefere proteger o pescoço. É porque eu tava tentando pegar informação, mas a moça tá deixando a gente no vácuo. E minha amiga tá até nervosa. Mas então é importante se proteger, aproveita aí. Lembrando, Gislene, que o correto é ajustar a máscara pelas cordas laterais, para evitar a contaminação. A maioria dos cidadãos luzienses está cumprindo o decreto, emitido pela Prefeitura na última sexta-feira, dia 17 de abril. Que orienta a todos os munícipes a usarem máscaras. Inspetor, tem percebido que grande parte das pessoas que a gente tem visto aqui nas ruas estão utilizando as máscaras já, né? É correto. O pessoal aqui absorveu muito o decreto do prefeito municipal e está cooperando, junto com o decreto, a utilização do uso da máscara. Os agentes da Guarda Municipal, a todo momento, orientam as pessoas que não estão usando as máscaras. Os comércios, que podem receber pessoas dentro da loja, também são abordados pelos agentes. Tem demarcado aqui a loja, 1,5 metro. Vocês estão de parabéns, estão cumprindo o decreto à risca do prefeito. Aí, em nome do prefeito, a Guarda Municipal de Santa Luzia agradece. A gente está evitando aglomerações de pessoas e está entrando só com o uso de máscara, né? É importante, no caso, todo mundo está usando para ver se acaba com esse vírus logo, para a gente ficar tranquilo aí. Para nós é muito importante isso, para nós e para toda a população. A reutilização das máscaras caseiras deve seguir um procedimento básico de limpeza, com 500 ml de água, mais 5 ml de água sanitária, deixar por essa solução por 30 minutos, depois enxagar em água corrente com água e sabão e secar passando ferro também, que é importante. Ô, Minas Gerais, o mundo todo, inclusive ontem eu assisti uma fala do povo japonês, dizendo que eles precisam parar de depender tanto da China no que diz respeito à produção em larga escala, né? Olha só, aqui em Montes Claros, salvo meu engano, nós temos uma das maiores fábricas de tecido da América Latina, que era do falecido vice-presidente da República. Esqueci o nome dele também aqui. Zé Alencar. Aqui em Montes Claros. Aí vamos para o sul. Me ajuda aí, diretora. A Karsten, que faz toalha, mais a fábrica da Alpargatas, mais uma série de outras empresas que fazem produto de cama, mesa e banho, que estão com suas atividades paradas. Paradas. Por que é que essas empresas, monstro, não estão produzindo máscaras? Me dá uma aí, tira pra mim aqui. Por que é que essas empresas têm uma máscara? Vou te mostrar como é que faz. Obrigado, Iago. Gente, o que a reportagem estava dizendo pra gente é que quando você for corrigir a postura da máscara no seu rosto, ó o Bolsonaro. Não, eu vou mexer aqui que eu sei colocar direitinho. Mas olha só, colocou aqui, ó. Pra ajustar, não pode ficar fazendo assim toda hora, não. Pra ajustar é aqui, ó. Ó, é aqui no quadradinho. Tá certo? Não é ficar metendo mãozão cheio de dedo toda hora, não. Separa isso aqui pra mim. Então, o que eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte, tá faltando, viu, presidente Bolsonaro?
Tá faltando, viu, governadores de estado, os senhores agirem como agiu o Donald Trump. A partir de agora, Chevrolet, Volkswagen, Ford vai produzir respirador artificial. Acabou. É ordem, acabou. Não fica nesse conversinha fiado. Para com isso, presidente. Chega junto, senhor. Vai produzir isso assim. Acabou. A gente é guerra, mas estamos reunindo todo mundo na casa do presidente da Assembleia para conversar como é que vai dar o tombo no presidente. Tô afirmando. Fala que eu tô mentindo. Na verdade, o presidente da Assembleia, da Câmara Federal, só podia entrar com o telefone com a gente aqui. Só tá tão falante. Presidente da República, Bolsonaro, só podia falar com a gente também por telefone aqui. Vou ligar pro senhor amanhã. Ele só fala com a gente aqui. Porque Minas Gerais é importante pra caramba nesse cenário aí, sabe? E se em outros estados não tem alguém que cobra de vocês, apontando o dedo pra câmera contra a estética da televisão, se em outros estados não tem quem cobre de vocês todos, que eu não tô aqui pra puxar saco do Bolsonaro nem do Furo, não tô. Fez certo, confete. Fez errado, porrete. Né? Por que é que não coloca as nossas fábricas que estão quebrando, produzindo máscara? Gente, rapidinho. Já tô indo, Bela. Nós vamos utilizar esse item pro resto das nossas vidas. Coloque isso na cabeça de vocês. Podem pegar imagens da China, do Japão, dos países asiáticos, de 10 anos atrás. Eles já tinham a máscara no rosto, não é de hoje. Comece, quem quiser sair na frente, monte uma fábrica de máscara. Customizada, bonita, bacana, porque nós vamos precisar disso pro resto da vida. Valeu? Vem cá, Minas Gerais, olha, dica importante minha para você. Em 30 anos de experiência, o Grupo Souza Lima oferece soluções completas e customizadas em serviços de segurança e facilities para a sua empresa ou para o seu condomínio. Destaques do Grupo Souza Lima: serviços de vigilância, portaria, controle de acesso, limpeza e outros facilities, além de soluções realmente inovadoras em segurança eletrônica. O Grupo Souza Lima é credibilidade em tecnologia e processos. O que é preciso para vencer? Encarar tudo com segurança. Ter paixão e dedicação. Força e técnica nos desafios. Com agilidade e confiança sempre. Por isso, quando tem muito em jogo, garanta o resultado. Grupo Souza Lima. Eficiência em serviços de segurança e facilities. Tá aí. Grupo Souza Lima, inovando em segurança e serviços. Minerada, agora são 12h52. Daqui a pouquinho o prefeito Alexandre Calil, a partir das 13 horas é a previsão, vai entrar dando uma entrevista coletiva. Então a gente vai antecipar, vai puxar o assunto do esporte, que sempre fica lá pro finalzinho. A gente vai puxar o assunto do esporte agora para depois a gente ficar só por conta de ouvir o prefeito, tá? Técnico do Cruzeiro avalia como deve ser a postura do time na Série B. E o treinador do América também bateu um papo exclusivo com a gente. Isabel Guimarães é quem chega com as notícias do esporte. Bebel. Boa tarde, Stanley. Olha só, hoje começam as obras da Arena do Galo, né? Enfim, ali o pontapé inicial, obras de terraplanagem, essa etapa, né? Nesse momento da Arena do Galo, que pode comportar 46 mil torcedores e também vai ser um espaço multifuncional. Depois de vários trâmites de licenciamento, replantio de árvores, agora sim o momento da terraplanagem, um dia inclusive tido como histórico aí pelas redes sociais do clube. O pessoal marcou a data do dia 20 de abril, o início da construção da Arena do Galo. E olha só, Stanley, também o Fred, agora falando do Cruzeiro, né? Ele que em fevereiro conseguiu uma liminar para tentar negociar com outros clubes, ele deve mesmo ir para o Fluminense. O presidente do Fluminense, inclusive, falou em uma emissora de televisão que o acerto com o Fred está muito próximo. E o Fred se disse aí também pelas redes sociais ansioso para esse acerto. E para animar nossa segunda-feira, vamos terminar o Flash de hoje com mais ações solidárias, desta vez, neste final de semana, na Pedreira Prado Lopes.
o Conselho Gestor do Cruzeiro, alguns integrantes, também jogadores como Léo Zagueiro, por exemplo, ex-jogadores como Nonato e parte das torcidas organizadas celestes, né, foram à Pedreira Prado Lopes e distribuíram cerca de 8 toneladas de alimento. Vocês estão vendo aí algumas imagens desta ação. Isso é importantíssimo nesse momento, todo mundo abraçando todo mundo, o abraço distante, né, mas que vale muito mais do que só o gesto de abraçar, né, Stanley? Então, a você uma excelente segunda-feira. Vamos começar essa semana com muita positividade. Um beijo. Eu também identifiquei a presença do Amarula aqui também, Bebel. Ó, olha lá, hein, Jorge? Vixe! Olha o Amarula de Bebel. Bebel, pode trazer pra nós, filha, para nós deixar enfeitando aqui no estúdio. Ô, gente, falar em boas notícias, em forma de terminar bem, ou sair de um assunto pesado, coisas que estão acontecendo e que estão chegando pra gente aqui pelas redes sociais. Aí está ela, minha irmã, que está me assistindo agora. Mãe, te amo também, viu, senhora e o pai? Aconteceu o seguinte, minha irmã mandou para mim um áudio, é só áudio, você vai assistir, ouvir comigo, de uma criança, né, não sei identificar de onde, mandando um recado para professora, coisa de rede social. E hoje, inclusive, eu peguei uma mensagem também dizendo o seguinte, vocês que estão em casa não ouçam música alto, não falem alto, não gritem, porque tem professor dando aula de dentro de casa. Aí a gente vê a força que o professor tem. Ouça comigo, se não é lindo. Vamos lá. Oi, professora, tudo bem? A mãe não, eu não, assim, você, professora, sem você, professora, eu não consigo aprender bem. A mãe não é igual você. Você tem as manias de mas a minha mãe não tem, ela trabalha no restaurante. Ela só tem a mania de fazer comida. Me desculpe de incomodar agora, mas só que eu queria falar para a senhora isso. Ele ligou para a professora e falou, a minha mãe tem mania de cozinhar, porque ela trabalha no restaurante. A senhora tem a mania de ensinar. Então, os professores, o meu beijo enorme. Vamos para o intervalo e volto já já. Olha eu de volta aqui em Minas Gerais. A notícia é a seguinte, máscaras que vieram da China chegaram no aeroporto de Confins para o combate ao novo coronavírus. Um avião com mais de 10 toneladas de equipamentos para combate à Covid-19 partiu de Xangai. A boa notícia vem acompanhada de um mistério, já que o nome do destinatário da encomenda não foi divulgado. O mesmo voo trouxe também equipamentos voltados para o setor de segurança, indústria automotiva e mineração. Esse é o registro que está aí nas nossas redes sociais e no portal ai.com.br. Quem será o dono desses equipamentos de proteção, dessas máscaras aqui que chegaram agora de Xangai, na China? Quem será o dono? Não sei. Não sei, quero saber. Se não tiver dono nenhum, traz pra gente que a gente desembola, né? Agora, o governo de Minas informou que os pacientes que fazem hemodiálise podem pegar os medicamentos direto nas clínicas onde fazem o tratamento. A medida da Secretaria Estadual de Saúde foi tomada em parceria com as clínicas de terapia renal do SUS e já está em vigor. Mais de 10.400 pacientes vão ser beneficiados. Os locais que já estão com medicamentos para pacientes renais em BH são o Instituto Mineiro de Nefrologia, o Hospital Universitário Ciências Médicas, o Hospital São Francisco e o Hospital da Baleia. Em Nova Lima, a Fundação Hospitalar Nossa Senhora de Lourdes e o Nefron de Contagem. Parabéns pelo rebolado, né? Parabéns pelo rebolado. Nós não podemos ficar nessa paradeira que a gente está. Precisamos fazer com que as coisas andem com prudência, com cuidado, com obediência, né? Mas as pessoas que fazem hemodiálise, desde o primeiro dia, era preocupação nossa. Como é que essas pessoas não vão sair de casa? Levar o equipamento para eles não vai ser possível para todo mundo. Então tá aí, sai para fazer hemodiálise e na mesma clínica já recebe medicamento de controle. Parabéns ao governo do estado, é assim que funciona. Criatividade com responsabilidade. Olha, e deu negativo para a Covid-19 a contraprova dos exames realizados em funcionários e pacientes do Hospital Risoleta Neves. A própria administração do hospital divulgou na terça-feira passada, dia 14, um boletim epidemiológico informando que havia detectado 50 casos de coronavírus entre os profissionais da saúde, dessa unidade, né? Esse número representaria 15,29% do total de 327 trabalhadores do hospital. Entretanto,
Na sexta-feira, o Risoleta Neves emitiu um novo comunicado informando que foram feitas contraprovas dos testes de Covid-19 em 50 funcionários e 17 pacientes que não há nenhum resultado positivo. Ou seja, a nota oficial do Risoleta Neves é: nesse hospital não tem casos de coronavírus. Não é isso? Aí, gente, nós estamos aguardando a entrevista coletiva. Tem imagem de lá? Coloca para mim aqui, daqui a pouquinho o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, vai entrar numa entrevista, nós vamos transferir diretamente para lá. A primeira pergunta é da Larissa Oliveira, do Alterosa Agora, tá? Nós estamos aguardando, vamos assistir mais matérias. Se por acaso o prefeito chegar, eu vou interromper e troco para lá, tá bem? O Hospital das Clínicas da UFMG vai testar medicamentos contra o Covid-19. O estudo tem como objetivo investigar a eficácia de 4 tratamentos. UFMG, parabéns para você, vamos lá! Olha, Stanley, o Hospital das Clínicas da UFMG é a única instituição no estado que vai participar desse ensaio clínico realizado pela Organização Mundial de Saúde em vários centros médicos de vários países. Serão testados 4 medicamentos que já estão sendo aplicados em pacientes, mas que ainda não têm comprovação científica. A previsão é de que as medicações cheguem ao Hospital das Clínicas da UFMG já na próxima semana. Serão testados a hidroxicloroquina, cloroquina, o Remdesivir, o Lopinavir com Ritonavir ou a combinação Lopinavir-Ritonavir associada ao interferon beta. No Brasil, o estudo será coordenado pela Fiocruz e implementado em 18 hospitais de 12 estados com apoio do Ministério da Saúde. A pesquisa vai incluir apenas pacientes hospitalizados para atender a demanda mais urgente, que é de oferecer tratamento para pessoas com quadros mais graves da infecção. A meta é alcançar o maior número de pacientes no tempo mais curto possível e aí mostrar quais são os tratamentos eficazes contra a Covid-19 e quais são os ineficazes. O trabalho será conduzido aqui no Hospital das Clínicas pela infectologista Helena Duane e pelo também infectologista Unai Tupinambás, que são do Serviço de Infectologia do Hospital das Clínicas da UFMG. Segundo informações dos infectologistas, apenas os pacientes que concordarem em participar desse projeto é que receberão uma das medicações que será escolhida de forma aleatória. Os resultados serão monitorados e inseridos na plataforma da pesquisa, juntamente com os dados de todos os outros centros de saúde participantes. Pois é, tomara que dê certo, né? Eu volto daqui a pouquinho com mais informações. Obrigado, Etel. E chama a atenção de vocês, isso é fundamental. Colocarmos um volume maior de testes na população é fundamental para estabelecer qual será a política pública de saúde para se acompanhar a evolução ou a diminuição da evolução do Covid-19. Testar medicamentos, sobretudo em quem está nos hospitais, no local que tem UTI, no local que tem médico especializado, com toda a equipe técnica à disposição, com pesquisa, o FMG mostrando a força que tem os pesquisadores de Minas Gerais. Gente, nós estamos num momento que nós temos que encarar essa guerra como guerra. A impressão que eu tenho, me perdoe a franqueza, é que só é guerra quando eu tenho que fazer alguma coisa. Quando eu tenho que me abster de alguma coisa. Quando eu tenho que abrir mão de sair, abrir mão de comprar, abrir mão de caminhar, de me exercitar, né? Essa é a dúvida. Tá aqui, ó. Aqui é o local correto para essa pesquisa. Aqui tem público realmente necessitado dessa pesquisa. São várias linhas de pesquisa, né? A Etel relacionou todas elas para nós aí. E quem vai saber dessa pesquisa é o médico que está ministrando. Ele vai colocar, olha, para esse aqui eu dei isso, para esse aqui eu dei aquilo outro. Tá, e qual o resultado melhor? Ah, foi esse aqui. Mas espera aí, qual era o grau de comprometimento dele com a Covid-19? Era esse aqui. Então tá, para esse... Sabe? Os caras são top. Os caras são top da UFMG. Os pesquisadores, esses caras são campeões demais da conta. Então pode deixar com os caras para ele poder fazer. Agora, tem que acelerar. Porque o que mais tem hoje é paciente para poder testar. O que mais tem, né? Eu recebi uma mensagem aqui do meu querido professor Leopoldo Siqueira. Deixa eu achar aqui. Leopoldo Siqueira, meu amigo querido, está assistindo a gente agora. Está dizendo o seguinte: o senhor Antônio Marinho, que é do bairro Nações Unidas, lá em Sabará, assiste sempre o Alerta e gosta muito das opiniões. É isso aí.
A gente está aqui não é para ser unanimidade, não, mas para te instigar a pensar junto também. Se for discordar de mim, beleza. Não me tratando mal, você fica à vontade para poder participar da nossa rede social. Um grupo formado por engenheiros e técnicos desenvolveu de forma voluntária um respirador. Todos os recursos foram obtidos através de doações. A ideia é que depois de prontos, os aparelhos sejam doados para UTIs e hospitais de campanha. Olha só que bacana. Este respirador foi desenvolvido em apenas 2 semanas num trabalho que uniu professores da Universidade de Caxias do Sul, engenheiros, técnicos e empresários. Surgiu a ideia de se desenvolver uma máquina que seria um respirador para uso em extrema urgência, ou seja, no esgotamento das fontes padrão disponíveis. Então, quando nós não tivéssemos mais ventiladores, nós teríamos pelo menos uma alternativa a oferecer. Como o equipamento é mais simples, a estimativa é produzir até 300 unidades em 5 semanas. Algumas peças serão fornecidas por empresas aqui da região, outras serão importadas. O custo estimado é de R$ 8 mil por equipamento e os responsáveis estão em busca de doações para viabilizar a produção em larga escala. O preço de um respirador varia entre R$ 15 mil e R$ 150 mil, mas a mão de obra voluntária baixou o custo. Ele foi sendo construído a muitas mãos, pessoas que foram se aderindo e todos por uma causa, né, de fazer o bem, ou seja, uma ação humanitária. O equipamento não será vendido. Todos os equipamentos que forem fabricados, eles vão ser doados, né, a partir de uma central que nós vamos ter aqui no Hospital Geral. A equipe aguarda a certificação em laboratório para começar a produzir. Para este especialista em saúde coletiva, iniciativas como essa são relevantes em cenários de crise. Iniciativas como essa de Caxias são muito importantes, né? Um país que ele é refém do ponto de vista científico e tecnológico de outros países, ele sempre será um país menor, né? E sob risco. Pois é, Minas Gerais, mas eu tenho uma outra pergunta para poder fazer a vocês aí. Eu queria que a Isabela anotasse aí, Bela, a pergunta que eu vou fazer. Poucos dias atrás, o prefeito Alexandre Calil deixou claro aqui que Minas Gerais estava importando dos Estados Unidos uma tecnologia de que um aparelho, me corrija se eu estiver errado, um aparelho respirador poderia atender até 7 pessoas. Segundo ele, tecnologia americana. Né? Pergunto eu, assistia hoje pela manhã a um telejornal dando notícias do Amazonas, dizendo que havia um único respirador numa unidade de pronto atendimento e 2 pessoas estavam demandando. Olha só, se essa tecnologia de BH, hein, prefeito, por gentileza, presta atenção no que eu vou dizer para o senhor. Se essa tecnologia de BH não fosse só deliciosamente nossa, né? Ao contrário do que outros pensam, ao contrário do que o Davi Wipp pensou, doutor Davi Wipp, não, eu não vou dizer o que me curou. Eu não vou dizer, eu tenho direito à minha integridade, meu segredo. Se nós fôssemos um pouco mais honestos, viu, doutor Wipp, o senhor teria dito exatamente o que aconteceu. Para quem tem que saber, não é para nós não. Para a sociedade médica. Por que é que o Amazonas tem um respirador para cada pessoa e Belo Horizonte tem tecnologia para 1 para 7? Hein, Milton Ribeiro, você que é um crítico, quanto mais aí, me responda por que o Brasil inteiro não tem acesso ao respirador que o prefeito Calil falou. Sabe por quê? Porque nós só enxergamos até o nosso umbigo. Nós queremos ser considerados os top da galáxia aqui. Eu não. Eu quero dividir. Eu quero entregar. Tudo que é bom, que é bacana, vamos soltar isso aí para poder esse vírus ir embora rápido. Né? A Ferrari, a equipe de Fórmula 1, de carros, Ferrari, parou a produção dela para produzir válvula para respirador. Ainda coloca o ticketzinho da Ferrari. Por que é que nós não estamos fazendo isso aqui? Ou se estamos, por que nós não estamos divulgando? Por que vocês não mandaram para a gente aqui? O Zé das Couve está fazendo isso. Manda, eu quero notícia boa. Eu quero notícia que envolve. Tá? Olha, nós já sabemos que o uso de máscara ajuda na proteção contra o novo coronavírus, pois tampa ao mesmo tempo o nariz e a boca. Mas você sabia que a contaminação também pode acontecer por meio dos olhos? O Vitor Moreira é quem mostra pra gente. Vitor. Quando o olho coça, eu evito, né? Eu faço, não coloco a mão. Doutor, meu olho tá coçando. Só que a gente não pode colocar a mão. O jeito certo é coçar com o braço ou qual outra maneira? Nesse momento que a gente tem um vírus perigoso por aí, a gente sabe que o olho é uma porta de entrada e coçar o olho naturalmente pode ser uma maneira de contrair a doença, né?
Então, se tiver de ser, que seja assim, como você explicou, com o ombro, né? Ou, não sei, lavar a mão, passar um álcool na mão e coçar o olho, que seja assim, né? Mas não diretamente tirar a mão como ela está e pôr a mão no olho e coçar, isso não deveria, não. A conjuntivite é um dos sintomas apresentados por pacientes em estado grave de coronavírus, segundo a Academia Americana de Oftalmologia. E, de acordo com o oftalmologista Leonardo Gontijo, tomar cuidado com os olhos é muito importante para evitar o contágio da Covid-19. A conjuntivite, por si só, não dá febre. Então, isso já diferencia, não dá aquele mal-estar no corpo, ela é restrita ao olho, então você tem realmente uma doença dos olhos, né? Enquanto que no Covid você tem um conjunto, né, sério, né? Você tem tosse, você tem febre, sente um mal-estar muito grande, aquilo pode virar uma pneumonia. Então, é diferente, mas sim, a pessoa que está com uma gripe e que desenvolve uma conjuntivite, isso pode ser um sinal de alerta. Pois é, o professor Gontijo coloca com muita propriedade, um dos grandes nomes da oftalmologia aqui no nosso estado, no nosso país. Se nós tivermos o cuidado de, vamos tossir assim, né? Aí nós temos, como diria o meu querido doutor Ricardo Faria, a estética, né? O zelo da tosse. Ah, ele usou outra palavra, esqueci. A boa postura. Mas aí, a gente não pode, então um amigo meu colocou na mão uma fita verdinha, para poder lembrar de não colocar a mão no rosto. Aí eu fui conversando com ele, coçou, tá, dá um pouquinho. Ah, então, pois é, rapaz, meu olho tá coçando um tanto. Com o que ele colocou a mão? Aqui, onde ele tossiu. Então, gente, é muito mais um reinventar dos nossos hábitos. Né? Eu aqui na TV, o prefeito Calil há poucos dias, o presidente Bolsonaro, a mulher outro dia nos Estados Unidos estava lá fazendo discurso de como fazer para poder cuidar, dar um pouquinho, assim, não pode colocar a mão na boca, aí o papel agarrou ela, pá, tum. É hábito que a gente vem carregando, eu há 49 anos. Temos que mudar? Temos. Eu estou conseguindo mudar? Estou. É muito importante que você saiba que isso é um hábito e nós temos que mudar esse hábito, assim como eu já mudei outros. Eu tenho que mudar esse, para o meu bem e para o bem de quem está ao meu redor. Utilizar a máscara protege a boca, o acesso à boca e ao nariz, mas não protege o acesso aos olhos. Daí a necessidade ainda maior de nós tomarmos esse cuidado. E alguém falou hoje pela manhã, o bom da máscara não é você não ser contaminado pelo outro, mas é você não contaminar o outro, porque aí quando você expeliu o líquidozinho lá, as gotículas, tecnicamente vai parar na máscara, tá? Vamos lá, o poder público diz que não pode ter aglomeração, né? Então me fala, o que é isso aqui? Olha só como estava o MOV 412 da linha São Benedito a Santa Luzinha agorinha. O vídeo foi feito por volta do meio-dia de hoje. No vídeo enviado para a nossa equipe, flagra o transporte com aglomeração. Ou será que tem 1,5 metro de distância entre os passageiros? Eu vejo que o povo está fazendo a sua parte. É possível ver ali muitas pessoas já de máscara. Mas ainda assim, cadê aquela história de que teria um fiscal para poder tomar conta, né? Cadê ninguém pode ir em pé, né? Tinha a lotação seria só das pessoas sentadas. Cadê isso? Não tem, velho. Sabe por que não tem? Porque tem horas que eu sou obrigado a falar. Essa força, esse peso, essa compressão do poder público sobre a gente é só até a página 2. É só para nós. Ah, Stanley, você não pode falar isso. Já falei. Por quê? Porque eu estava recebi de um amigo hoje pela manhã, mandei até para o pessoal aqui, a fila que estava na Caixa Econômica Federal do bairro Ressaca, aqui em Contagem. Bobagem, 250 pessoas na fila. Tranquilamente. E aí vai dizer para mim que pega trabalhando, pega abrindo loja de boutique, pega abrindo conservador de relógio, pega abrindo chaveiro, pega abrindo... E não pega no banco? Não pega aqui? Né? Eu também mandei, acho que foi Carlino que me enviou, um rapaz falando assim, acabei de ser multado por abrir o meu estabelecimento de conserto de relógio. Suspenderam o meu alvará com a porta só, ninguém aqui dentro, eu consertando os reloginhos que o pessoal deixava aqui ir embora, fui multado e fecharam o meu alvará. Agora, eu como sou autônomo, vou poder ir buscar meus R$600, vem comigo. Na hora que ele chegou dentro do ônibus, assim de gente, aqui ninguém vem parar.
Aí quando ele foi para dentro da Caixa Econômica Federal, assim de gente, aqui não pega vírus, só pega lá, sozinho no meu estabelecimento. Isso tem nome, hein? Isso chama canalhice. Ah, é. Pode, quem quiser discordar de mim. Para mim, isso tem nome. Isso é falcatrua. Se vocês abrem o jogo com a gente aqui, ou eu vou continuar falando, hein? No meio da pandemia, quem tem trabalhado, e muito, são os ciclistas e motociclistas que fazem entregas de lanches e refeições. Os pedidos em casa aumentaram durante o isolamento social, olha só. Uma pesquisa realizada por uma consultoria do Catar mostra que durante o isolamento, 53% dos brasileiros realizaram pedidos 2 a 3 vezes por semana. Está sendo muito bacana com relação aos ganhos. Dando para a gente tirar um ganho melhor, a gente conseguir receber mais, só que a rotina está sendo um pouco puxada. A gente chega aqui 7, 8 horas da manhã, costuma sair 9, 10 da noite. Eu sou trabalho fixo, né? Com essa crise aí do coronavírus, a gente teve que parar de trabalhar e eu achei na bicicleta, na entrega, um meio de ganhar uma renda por enquanto, né? E tá uma renda bacana, tá entrando num dinheiro Tá legal? ajudando, cara, tá ajudando bastante, tá? Um outro estudo realizado pela empresa de inteligência para marcas do varejo, Corebis, mostra que nos primeiros 18 dias de março, as compras por delivery aumentaram 77%, se comparado ao mesmo período de fevereiro. Os entregadores estão satisfeitos com as vendas, mas não deixaram de lado os cuidados para se protegerem. A gente não, igual a amiga aí falou, que a gente não sabe quem não tá. Aí eu preferi usar a máscara para evitar um pouco. Olha, já tem estabelecimentos que não estão aceitando a gente entrar sem as máscaras ou sem álcool em gel na mão. Nos próprios estabelecimentos, eles estão colocando álcool em gel nas mãos da gente. Acho que essa é a melhor forma da gente poder se higienizar e evitar de passar o corona para alguém se a gente tiver ou talvez de ser contaminado, né? Essa é a diretriz que tem que seguir. Se a boutique quer abrir, vender roupa, ela que coloque na porta, que eu mostrei uma ótica há poucos dias atrás, coloque na porta o álcool gel, alguém para poder coordenar o número de pessoas lá dentro. Qual o problema? Ah, Stanley, vai contaminar. Então, peraí. Imagens do ônibus para mim. Na minha boutique, não pode, porque contamina. Dentro do ônibus, não tem problema. Será? Porque o pessoal que é dono dos ônibus são colados comigo? Será que é isso ou não? Alguém tem que responder, parceiro. Alguém tem que responder isso. Aqui não pega. No chaveiro pega. Aqui não pega. Mas caminhando na Lagoa da Pampulha, pega. Então você está indo contra a quarentena? Não. Tem que ter. Mas eu quero que você me explique por que um jeito para um é de um jeito e para outro não é de um jeito. É isso que me aborrece. Aí vem assim, então vamos fazer o quê? Para tudo. Para tudo. Eu quero ver como é que você vai fazer com os caras que são donos dos ônibus aí. São os poderosos. Né? O desafio de manter as crianças ocupadas durante a quarentena tem feito com que muitos pais tomem a decisão de liberar a bagunça dentro de casa. É porta rabiscada, brinquedo para todo lado, olha só. Um salto de cinema, piscina dentro da garagem, tinta à vontade e a casa de pernas para o ar. Quem faz mais bagunça, você ou Vicente? Pedro e Vicente reviraram a sala, o quarto, rabiscaram a porta. A mãe que está trabalhando em casa tenta lidar com a confusão enquanto as aulas estão suspensas. Minha casa está um caos. Meu marido está chamando essa época de hell office. A regra aqui, basicamente, o que a gente está fazendo se está quieto enquanto a gente está em reunião, não tem nada que machuque, sangue, fogo, nada disso, tudo bem, a gente depois resolve. A casa toda virou um grande quintal para a Bia, de 7 anos. Ela brinca do lado de fora e transforma o lado de dentro. A mãe incentiva. Aqui na minha sala, ela fez um painel com desenhos da aula dela de balé. É uma nova forma de convivência entre pais e filhos. Não é como nas férias, porque tem toda a limitação imposta pela quarentena. E aí, alguns pais resolveram relaxar e liberar a farra. Vocês estão fazendo muita bagunça aí? Sim! Se eu for ficar muito preocupada com a arrumação da casa, manter ela organizada, eu vou enlouquecer. O mais velho tem 9 anos, o do meio tem 3
e essa Chita tem 9 meses. Estou mais preocupada em sobreviver a essa quarentena do que em manter a minha casa um brinco. Que é isso aí que tu tá fazendo? Na porta. Já acabei a porta. Deixa eu ver essa mão. É isso aí. E também recebi da internet. Cadê? Prefeito Calil agora ao vivo. Vamos acompanhar, Minas Gerais. Sou dado a leituras em coletivos, acho que nunca li nem não li nada, mas eu peguei um pequeno parágrafo do discurso que fiz em 9 de janeiro, se não me engano, de dezembro de 2014, quando deixei o Atlético, e acho muito importante ler esse pequeno trecho agora. Em 1655, na Capela Real de Lisboa, o padre Antônio Vieira, uma das figuras mais lustras do seu tempo, disse: hoje não se converte mais ninguém porque pregou palavras e pensamentos. E o que devemos é pregar palavras e obras. Pois palavras sem obras são tiros sem bala, estremecem, mas não ferem. O que eu fiz questão de ler esse pequeno trecho aqui? Para mostrar um pouco para a população de Belo Horizonte o que foi feito e o que está sendo feito com os nossos recursos e o que nós temos hoje na preparação dessa pandemia que está apenas se iniciando na cidade de Belo Horizonte e que, após reuniões e reuniões com todo tipo de especialistas que se encontram aqui, é realmente assustador, é realmente apavorante. E começando pela parte social, onde ontem, no domingo que fiquei na minha casa, como devia ter ficado todo Belo Horizontino responsável, a não ser aqueles que devem sair para trabalhar, eu vi que não se deu um grão a ninguém nas prefeituras das grandes cidades. Informo a população de Belo Horizonte que na área social, distribuição até domingo, ontem, 123.232 cestas para as famílias dos estudantes. 75.382 cestas para as famílias cadastradas no nosso cadastro único carentes. Num total de 198.614 cestas básicas já distribuídas. 3.700 toneladas e quase 1 milhão de pessoas beneficiadas. 30 mil kits de higiene. E dia 18/4, incluiremos mais 50 mil nomes no cadastro SUS. O que é o cadastro SUS? São aquelas aglomerações ou ocupações já que estão estabelecidas e que o único documento que eles têm é o cadastro SUS. Hoje nós contamos com 600 leitos, com condições de abrir imediatamente mais 600 leitos.
e mais 345 leitos. Hoje nós contamos com 409 leitos de CTI, com a possibilidade de abertura de mais 279 leitos em 60 dias. E mais 70 leitos que foram disponibilizados gratuitamente pelo Hospital da Oncomed. Isso totaliza 748 leitos de CTI. Em EPIs, nós já temos 50 mil máscaras N95, 905 mil máscaras cirúrgicas, chegando hoje mais 500 mil máscaras cirúrgicas, 408 mil aventais, 330 mil litros de álcool 70 líquido, que obviamente será distribuído em hospitais, pelo risco que corre em distribuição em residências, e 45 mil litros em álcool gel, e 500 mil gorros de proteção. Então, saiu uma notícia que eu quero já antecipar para quem não me perguntem esse tipo de coisa. A guerra começou e nós nos preparamos para essa guerra. Essa guerra começou, nós não sabemos ainda onde o inimigo está e a quantidade desse inimigo. Eu quero aqui agradecer na figura do meu líder de governo, aqui aonde? Que entrega uma carta da Câmara de Vereadores com 34 dos 40 vereadores apoiando a decisão dessa equipe que trabalha. Então, agradeço a todos que assinaram, muito obrigado por esse apoio tão necessário, porque essa cidade nós respeitamos e trabalhamos junto com quem quer nos ajudar na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte. Eu me coloco à disposição para as perguntas, avisando que, de entrada, será usada para a saída dessa pandemia. Isso não é feito de qualquer maneira, isso é feito com responsabilidade, com matemática, com probabilidade estatística e principalmente com ciência. Então, por favor, nós temos uma expectativa que, pelo andar da carruagem e porque parece o grande respeito da população belo-horizontina com o isolamento horizontal, nós, como fomos a primeira cidade, em 17 de março, a primeira capital do Brasil, a copiar o que o mundo todo fez, com agilidade e rapidez, temos a grande possibilidade de ser a primeira cidade a ser flexibilizada. Ninguém, absolutamente ninguém, quer uma cidade fechada. Um prefeito que trabalhou tanto por uma cidade alegre, por uma cidade festiva, por uma cidade de todos, sem exceção, se sente profundamente deprimido e triste por estar passando por uma situação de, depois de tanta luta e tanto sacrifício e tanta boa vontade com todos, ser o grande vilão da população de Belo Horizonte. Mas tem o couro grosso e nós vamos tranquilamente sair lá na frente. Eu já passei por situações muito difíceis na minha vida. Quando caiu aquela chuva, eu achei que nós tínhamos chegado no ápice de tudo de ruim
que um prefeito de Belo Horizonte merecia passar. E hoje eu estou com saudade daquela chuva, porque a cidade já está praticamente restaurada, como eu prometi, e aquilo não dependia do povo de Belo Horizonte, dependia da competência de uma equipe brilhante, honesta, honrada e trabalhadora, que toca muito bem essa prefeitura. Muito obrigado. Larissa TV Alterosa. Boa tarde, prefeito. Boa tarde a todos. Existe um monitoramento do grau de isolamento da população e foi possível perceber um relaxamento da população também? Se é possível haver uma punição maior em relação a isso? Olha, existe 2 graus de monitoramento. Primeiro é o próprio transporte público e o transporte de automóveis, que mostra o trânsito. E agora nós colocamos o sistema de telefonia e estamos ajustando esse sistema, porque esse sistema, se eu sair da minha casa e andar 50 metros até a farmácia e voltar para minha casa, ele me dá como um cidadão não isolado, sendo que eu estou isolado. Então, existe. Mas nós estamos aprimorando. E a conversa que o comitê de coronavírus foi montado é que agora existirá também uma vacinação por amostragem, seria mais ou menos, para o entendimento fácil da população, seria aquela amostragem de pesquisa eleitoral. Nós vamos saber, né? Mas como a guerra está no começo, e muito no começo, nós temos ainda tempo para olhar esse tipo de monitoramento, que não é fácil, mas que a tecnologia hoje e a organização de ter, quando as pessoas andam no ônibus, eu tenho dia a dia qual é o movimento dos veículos, do que nós podemos esperar. Existe hoje gente já trabalhando para que a gente faça o que eu chamo de desmame. Estamos preocupados com isso, mas repito, sem medo, sem pressão, que poucos que me conhecem sabem que comigo isso não funciona. E eu quero que a população confie que ninguém mais do que o prefeito quer reabrir a cidade. A única coisa que eu peço para a população, de coração, é que ela confie que não existe um Belo Horizontino nascido nessa cidade que queira mais abertura dessa cidade do que eu. Certo. Em relação à punição mais grave, em relação ao Você está de máscara, fala mais alto que eu sou surdo. Desculpa. Em relação à punição mais severa, caso haja esse relaxamento mesmo da população, como seria essa punição na visão do prefeito? Olha, isso eu já deleguei ao pessoal da segurança me apresentar um plano. Eles vão me apresentar um plano, mas primeiro nós temos que entregar, que nós vamos abrir a proposta de ser aberta amanhã, como é feriado quarta-feira, a entrega de 2 milhões de luvas para a população carente de máscara, para a população mais carente. Nós já fizemos a compra, já separamos dinheiro, isso aqui eu não relatei aqui, mas já está, nós já vamos abrir as propostas, provavelmente quarta-feira, e a compra imediata. Débora, Estado de Minas. Lembrando uma pergunta, viu, gente? Claro que você não troca um comandante ou um general numa guerra no meio da guerra, né? Principalmente por questões inexplicáveis. Eu acho que faltou argumento. Eu não sei qual que é o impacto, porque eu ainda não escutei ele falar sobre nada.
né? Ele, pelo que eu li, ele é um oncologista respeitadíssimo e pela linha que ele tem tomado até hoje, é exatamente a mesma linha do ministro Luiz Henrique Mandetta, do qual aqui aproveito para agradecer, porque fui prontamente recebido por ele. Foi o único ministro que eu tive um contato pessoal e direto, na época pedindo verba para a saúde de Belo Horizonte. João Felipe Lolli, Itatiaia. Boa tarde, prefeito. Boa tarde a todos aqui. Prefeito, o senhor deixou bem claro que não há data para que as coisas voltem minimamente à normalidade, pelo menos na questão comercial. Mas várias discussões, uma delas com participação do seu líder de governo na Câmara, tem reunido sindicatos que representam segmentos comerciais e já existe até um plano que disseram será entregue à equipe do senhor, pensando numa volta, quando ela acontecer, de forma escalonada. Material de construção de 10 da manhã a 3 da tarde, shopping se funcionar de 2 às 8, exemplos. A gente sabe também que o comitê do senhor estuda, de certa forma, e até vê com bons olhos essa possibilidade. A gente pode imaginar que quando o retorno acontecer, a Itatiaia apurou que vocês trabalham com a data do dia 4 de maio. O senhor disse que não quer... Não, é verdade, é mentira. Quando o retorno acontecer... Boa pergunta essa do Lolli da Rádio Itatiaia, muito boa. O povo estava querendo ouvir isso do prefeito. Nesse sentido, com horários escalonados, até... Primeiro, nós não podemos abrir, João Felipe, o comércio sem chamar os comerciantes para a mesa, né? Então, nós temos que pôr infectologista, segurança pública, saúde, os interessados, a população, porque o professor Nair falou uma coisa muito interessante. Sabe o que está aparecendo? Eu já disse isso aqui, vou repetir. Que você vai abrir a loja de sapato e vai dar fila para comprar tênis. Que você vai abrir a revenda de carro e vai ter fila de espera para pegar carro, de tanto carro que vai estar sendo fabricado. Então, a data é mentirosa, agora o respeito é bom. O debate na Câmara ele é legítimo, ele é democrático. Ele é legítimo e democrático. Mas quem vai definir data de reabertura da cidade de Belo Horizonte é um grupo de trabalho técnico e científico. E, obviamente, como sempre fizemos, como fizemos no plano diretor, chamamos os interessados, vieram os que quiseram, como fizemos... O Sindilojas, por exemplo, que foi um grande parceiro, o CDL, a FIENG, todos serão convidados para sentar à mesa com um grupo de trabalho que está sendo feito, para fazer a coisa com calma, com disciplina e com orientação técnica. Ok, as palavras do prefeito.